Olá, salve, salve! Gustavo Grunewald, você está no ABC da Fotografia e vamos falar hoje sobre enquadramento e composição. Sabe qual a diferença dos dois? Apesar de estarem interligados, o enquadramento e composição eles caminham juntos. Tá? Enquadramento você vai pensar em quadro, ok? Vai pensar no quadro, em enquadramento. Quadro é o que está em volta ali, onde você vai colocar toda a composição da sua foto, ok? Você tem alguns exemplos de enquadramento, tá? Tem alguns exemplos de enquadramento que são chamados de plano. Então você tem aqui planos. Você tem o plano geral, você tem um plano americano, você tem o primeiro plano, primeiríssimo plano, e você pode até fechar mais, que é o chegar num detalhe, né? Vamos então falar primeiro sobre o plano geral. O enquadramento é uma coisa bem simples, né? Não tem muito o que se aprofundar, vamos dizer assim. Ele é bem básico, tá? Então você tem um plano geral, uma coisa mais aberta, né? Você tem aqui, você pega a pessoa de corpo inteiro, né? Você tem aqui a pessoa de corpo inteiro e tem vamos dizer assim, os outros elementos da cena, que é onde fica a sua composição, tá ok? Vou fazer um bonitinho aqui, né? Bonitinho. E tá. Então você tem um plano mais geral, que seria um plano mais aberto, tá? Então, plano geral, ok. Pode ser, né, horizontal ou vertical, ok? Aí depois a gente vai para o plano americano. O plano americano, ele pega geralmente um pouquinho para baixo da virilha, tá? Ele corta essa parte um pouquinho para baixo da virilha. Então ele ficaria mais ou menos, vamos ver se a pessoa tivesse aqui, ó. Eu vou até diminuir aqui para poder ficar bem basicão mesmo, tá ok? Vamos diminuir, esse quadro está sobrando a beça. Ok. Ele pode ser assim, tá? Plano americano. Tem um detalhe que vou aproveitar e falar para vocês que é bem interessante, que tem lugares certos na hora que você vai cortar as pessoas na foto, tá? Por exemplo, aqui, se eu cortar bem na virilha aqui, não é um lugar legal de você fazer um corte, então faço um pouquinho para baixo. Ou se for cortar também a pessoa na foto, faz um pouquinho para cima ou um pouquinho para baixo. Nunca exatamente na virilha, tá? Porque não fica legal. Outro detalhe também que é interessante saber é evitar os cortes onde estão as dobras. Porque fica parecendo que a pessoa está parecendo uma amputação. Não fica uma coisa esteticamente falando bacana, tá? Às vezes você faz, acontece, eu mesmo já fiz e já saiu, porque era um momento, a coisa estava acontecendo e não deu muito tempo
o enquadramento tinha que ser rápido e foi do jeito que deu, né? Mas se você tiver o tempo de trabalhar foto, né, que é o que se espera, você evita fazer esse tipo de corte, tá ok? Então vamos lá, plano geral, plano americano, primeiro plano. Primeiro plano, já vai pegar a pessoa um pouco mais fechada, né? Um pouco mais fechadinho, tá ok? Aí você vai ter o primeiro plano, primeiríssimo plano, já vai ser um pouco mais fechado, né? E o detalhe é como se você pegasse só uma parte, né, do rosto da pessoa, só um detalhe, ok? Então, basicamente, enquadramento é isso, tá ok? Então, chegamos aí ao primeiro ponto. Plano geral, plano americano, primeiro plano, primeiríssimo plano e detalhe, tá? Esse é o básico do enquadramento, tá ok? Então, vamos agora para a composição. Composição já é algo mais, vamos ser mais avançado, tá? Tem as regras, a gente vai ver algumas delas, tem diversas regras de composição. Eu vou falar de algumas aqui. Depois, num outro momento, se vocês quiserem saber sobre mais regras de composição, vocês me dão um alô, né? Põe no comentário aí, fala assim, pô, Gu, quero saber mais sobre composição e tal. E assim vai. Lembrando que pode aparecer tudo que eu estou falando uma coisa difícil de fazer. Ai meu Deus, como é que eu faço aquelas fotos? Eu desenvolvi uma técnica para ensinar e tal, em que você começa por aqui, tá? Em que você é uma coisa mais intuitiva e tal, mas isso é papo para um outro momento. Vamos, a primeira regra que a gente vai ver, que é a mais falada, talvez alguns de vocês que estão assistindo esse vídeo já ouviram falar nessa regra, alguns já utilizam, outros acham que sabem e fazem de forma errada, é a chamada regra dos terços. Lembrando que a gente está falando de composição, ok? Regra dos terços. A gente tem o quadro e a gente vai pensar aqui, ó, vai dividir ele num terço. Deixa eu tentar pegar melhor, bonitinho assim, corretamente. Acho que aqui um pouquinho mais, tá? Tem algumas máquinas e até mesmo alguns celulares que você tem a opção de colocar esses grids, tá? Se você colocar essas grelhas aqui, colocar isso aqui no seu visor, para que você possa ir enquadrando ele e tal e chegar à melhor composição. Então, composição vamos lá. Você vai ver a iluminação que você vai usar, a disposição na cena, a abertura, se você vai ter a questão do foco, as cores, se você vai usar moldura,
se vai ter vinheta, se vai... Na verdade, é isso aqui, ó. O mais importante é saber que composição nada mais é do que organizar o caos. É ver que elemento que fica, que elemento que sai, qual a posição que você vai fazer, se vai mais de cima, se mais de baixo, né, o ângulo que você vai fazer, para que você possa ter um melhor enquadramento da sua composição, ok? Então voltemos aqui à regra dos terços. Vamos pensar que aqui são chamados dos pontos áureos, ou os pontos de ouro. É legal que na fotografia tudo tem alguma coisa de ouro, é o ponto de ouro, é o quadrado de ouro, a hora de ouro, né? Tudo é dourado na fotografia. Então, que os pontos áureos ou os pontos de ouro, que é onde você vai colocar o seu motivo, vai colocar o seu assunto principal na hora de compor. Então, você vai colocar uma pessoa, se você colocar ela aqui no meio, o que acontece na maioria das vezes. Errado? Não tá, mas não entra na regra dos textos, a não ser que você tenha elementos aqui que vão compor nesses pontos, tá? Usando a regra dos terços, você geralmente vai usar a pessoa ou o seu motivo fotografado, ele vai estar nestes pontos, ok? Vai usar esses pontos. Uma regra básica que é bom, que é interessante saber, por exemplo, eu aqui estou num quadro, né? Estou num quadro, vocês estão vendo que eu estou numa fotografia, estou olhando para dentro. Agora, se eu fizesse uma foto assim, não é uma foto bacana, porque vai ter um assunto lá atrás em que eu estou levando com o meu olhar, eu estou levando para quem está lendo, o interlocutor, para fora da imagem, tá? Então é interessante você trazer ele para dentro da imagem. Então, se você conseguir ainda fazer a pessoa viajar por esses pontos aqui, ainda é melhor. Se você conseguir colocar dentro de um plano geral, vamos dar uma apagada aqui, que eu vou montar um outro quadro aqui para vocês verem. Depois eu vou colocar umas fotos aí para vocês verem também, tá? Vai ter umas fotos aí para vocês terem alguns exemplos. Então você tem aqui, tá? Então se você consegue pôr um assunto aqui, primeiríssimo plano, né? Um assunto aqui, já está num plano, mas um pouco, né? Um outro assunto aqui e um assunto aqui. Né? Que você faz com que eles se comuniquem dentro da foto, nesses pontos, né? É claro que pode ser N assuntos, pode ser uma paisagem, pode ser um retrato, né? Uma foto com várias pessoas, ser um instantâneo, né? Pode ser um instantâneo, então pode ser uma foto urbana, pode ser independente do que você vai fotografar, mas você vai colocar, né, usar esses pontos para poder fazer a sua composição, ok? Também dentro do terço, aí você vai fotografar, por exemplo, uma praia, aí você vai ter 1/3 de céu, por exemplo, 2/3 de terra, por exemplo, tá ok? Pode ser o contrário também, você pode fazer, se o céu está mais bonito, um tanto a mais de céu e tal. Quando você vai fotografar pessoas, uma coisa que é interessante também, mais uma regra que poucos conhecem. Na verdade, eu conheço bastante fotógrafos, alguns, né? Vamos dizer assim, bastante não, alguns fotógrafos que fotografam profissionalmente e desconhecem essa regra, tá? Eu vou confessar que durante um tempo eu desconheci também, porque tantas sub-regras dentro das regras, e
São tantos elementos que vai acontecendo no decorrer do seu tempo de fotografia, que você vai aprendendo, e as pessoas vão aprendendo também, e vai passando uma para outra, e vai vendo o que funcionou, o que deixou mais equilibrado, o que deixou melhor, tá? É evitar, quando vai fotografar a pessoa, evitar, por exemplo, aqui está a linha do horizonte, né? Vamos lá, linha do horizonte. Pensa que você está fotografando uma paisagem e tem uma pessoa junto, ok? Principalmente se você está fazendo um retrato de pessoa, tá? Então aqui está a linha do horizonte, aqui está a areia, e aqui está o mar, por exemplo, aqui está separando. Está a linha do horizonte ali, né? Tem um solzinho aqui, tal. Aí você pega e faz a foto da pessoa, aí você tem aqui o pescoço da pessoa e o resto do corpo, né? E você pega a linha do horizonte e pega certinho em cima do pescoço e degola a pessoa, né? Que a gente fala, degolando a pessoa, né? Então é interessante você colocar mais para cima e deixar ela um pouco mais para baixo, tá, na foto, ou fazer com que ela fique, com que isso aqui esteja mais para baixo ainda, você tenha mais o corpo dela nesse céu, ok? Então, basicamente, regra dos textos, usar os pontos áureos, os pontos de ouro, para você colocar os seus assuntos, ou o assunto, né, os motivos dentro da foto, primeiro, segundo, terceiro, quarto plano, primeiríssimo plano e tal, mas você ir equilibrando isso tudo aí dentro da sua composição, tá? Ok? Então voltamos aqui, tivemos um probleminha na iluminação, por isso que teve um corte aí, tá? Então voltando aqui ao retângulo, lembrando que, assim, eu não vou fazer ele exatinho, porque eu teria que fazer a proporção, dar uma dízima e tal, é uma coisa bem matemática, é só para vocês entenderem o conceito, tá? Essa proporção áurea, ela é bastante usada, foi bastante usada na Grécia, foi usado bastante na arquitetura e tal. Em muitas artes ela é usada, na pintura, também na fotografia. É uma das preferidas entre os, vamos dizer assim, nos concursos de fotografia. Muitas das pessoas que ganham, elas estão usando esse tipo de composição, tá? Então seria o seguinte, tem a ver com a proporção. Então, aqui é um retângulo, se eu cortar ele num quadrado, vamos ver mais ou menos, um quadrado aqui vai ter um retângulo que é a proporção desse. Aí se eu pego e faço um outro quadrado aqui, esse retângulo vai ter a proporção desse retângulo, que vai ter a proporção desse retângulo. Aí eu fecho um outro retângulo aqui, um quadrado aqui, vai ter um outro retângulo aqui. Então, retângulo com a mesma proporção desse, com a mesma proporção desse, com a mesma proporção desse. É uma forma fantástica. Ela pode se reproduzir matematicamente infinitas vezes. Todos esses retângulos têm exatamente as mesmas proporções. Esta figura também contém uma espiral mágica que repete as proporções da regra de ouro ao infinito. Para os gregos, o retângulo de ouro representava a lei da beleza matemática. Ele está em sua arquitetura clássica. O Partenon, talvez um dos prédios mais famosos da Grécia Antiga, contém vários retângulos de ouro.
As proporções da regra de ouro também se encontram em suas esculturas. Nos séculos seguintes, o retângulo de ouro dominou o conceito de beleza na arquitetura em todo o mundo ocidental. A Catedral de Notre-Dame é um exemplo notável. Os pintores renascentistas conheciam bem esse segredo. Hoje em dia, o retângulo de ouro faz parte do nosso mundo moderno. Os pintores modernos redescobriam a magia dessas proporções. Então, seria mais ou menos aqui, formando essa espiral, tá? Na verdade, isso aqui é encostado aqui em cima, aqui, que encosta aqui, mas o objetivo, mas é basicamente isso aqui. Fazer, né? Fazendo... uma espiral, assim. Mais ou menos como é feito, sabe, aquelas conchas do mar e tal, então ela vai proporcionalmente, uma maior, menor, vai fazendo tudo proporcional, né? Você vê isso na natureza, você vê em flores, você vê em várias situações. Eu vou acrescentar aí alguns detalhes aí que vocês vão entender um pouco melhor, tá ok? Então, vimos duas regras, vemos as regras dos terços e da proporção áurea, ou espiral de ouro, né? Também conhecido como espiral de ouro. Isso aqui faz parte também da chamada matemática divina, ou, né, matemática tem vários... Na verdade, isso aqui é só... Se você for pensar em proporção áurea, em matemática divina, isso é só... Tem outras formas também que são bem interessantes de aprofundar aí para quem gosta. Mas na fotografia que se usa e na arte, de modo geral, esse aqui. Embora tenha alguns artistas que já trabalham outras coisas mais complexas, tá? Tem aí um artista plástico muito bacana, e depois eu vou deixar acho que vou deixar o Insta dele. É uma pessoa que eu conheci recentemente, um artista plástico fantástico, e vale a pena dar uma olhada. Embora seja a fotografia que a gente está falando aqui, mas a arte de um modo geral. Ok? Então, vamos agora a uma outra regra, que ela é mais simples, tá? Tem várias, tem muitas, eu posso estar falando assim, né? Mas hoje vamos falar basicamente 4, vamos falar de 4, tá? Vamos falar da simetria. A simetria é quando você tem coisas simétricas, por exemplo. Você pega aqui, por exemplo, um espelho d'água, né? Você tem o que você está vendo aqui, né? A montanha, você está vendo espelhado na água desse aqui, por exemplo. Ou de repente num prédio em que você consegue pegar, onde tem tudo igualzinho e você consegue pegar essa simetria. Então a simetria, né, ela pode ser vertical, ela pode ser assim, ou pode ser assim também, tá? Então, mas é importante saber que é isso.
Só um minutinho, deixa eu dar uma olhadinha aqui na minha colinha. Depois eu também vou deixar, eu tenho algumas fotos que eu fiz, né, com essa simetria, e no caso simetria centrada, né? Ela está simetria no centro, né? Ou pode ser simetria cortada no centro aqui, ela é igual aqui e aqui, é como se fosse um espelho aqui, como se fosse um espelho aqui. Ela é centrada, né? A técnica do centro, ou a simetria, que pode ser algo que vá repetindo, né? Que fique tudo igualzinho, assim, que é igual aqui, 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 aqui. Então, questão de simetria. Se você pega, por exemplo, um prédio em que você pega todas as janelinhas, tudo certinho, também está numa simetria, tá? Eu vejo dessa maneira. Então, simetria centrada, né? Opa. Então, simetria e centralizada. Pode ter uma simetria e centralizada. É importante você ter essa noção. Centralizado pode ser uma foto só centralizada, né, que você está dividindo ali em duas partes, no meio, né, pode ser um mar, por exemplo, em que você está dividindo no meio, você abandonou a regra dos terços, está dividindo ele no meio, tá, e pode não ter essa simetria. Tá? Agora pode ser simetria e centralizada, ou pode ser só simetria também. Então, são outras regrinhas de composição. Tá? Aí você tem em linhas ou traços, né, que você vai trabalhar. Esses são só exemplos, tá? Linhas. Por exemplo, se eu tenho uma foto aqui, eu tenho uma pessoa, né? Tenho aqui uma pessoa. Ela está bem centralizada na foto. Aí eu tenho aqui algumas linhas, que poderiam ser umas árvores e tal, em que fazem isso aqui, ó. Que levam até a pessoa, até o meu assunto principal. Então, seria... Eu não sei se eu tenho alguma coisa de linha, porque não é o tipo de composição que eu trabalho com frequência. Tá? Eu procuro usar mais as regras dos terços, alguma coisa de simetria, eu gosto. Eu gosto também de estudar a proporção áurea também, que é o espiral de ouro. Então, tem algumas, muita regra de composição, tá? Mas isso aqui só para dar um exemplo para vocês também. Tem a textura. E aí essas são algumas das regras de composição. Espero que vocês tenham gostado aí desse trabalho que eu, né, dessa singela aula aí que eu fiz para vocês, mas é de coração. E eu quero que vocês falem mais, põe aí no comentário o que vocês estão achando. É importante para a gente que está aqui fazendo conteúdo ter esse feedback, né, saber se está acrescentando alguma coisa para vocês, se está ajudando vocês a melhorar a sua fotografia. Tá? Uma outra coisa também, se você tem alguém que acha que precisa desse conteúdo, que ia gostar, nossa, fulano ia gostar, porque gosta de fotografia, ele ia gostar desse conteúdo, passa para ele, passa para ela,
Tenho certeza que a gente vai se ajudando aí, vai passando um para outro aí, vai ser muito legal, tá bom? Então, é isso. Hoje nós vimos então enquadramento e composição. Espero que tenham gostado e até a próxima.